Glórias a Deus, amém? Cumprimento o povo de Deus com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus. Muito feliz por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu nessa noite, amém? Aleluia, Jesus. Creia que Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Quem crê nisso, dá glória a Deus, amém? Aleluia, Jesus. Já peço aí para os irmãos abrir as vossas Bíblias em Provérbios capítulo 19, amém? Provérbios capítulo 19. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é teu nome. Todos acharam? Aleluia, Jesus. Vamos ler aqui a partir do seu versículo 2. Estarei lendo alguns versículos para o nosso entendimento. Amém, meus irmãos? Versículo 2, capítulo 19 de Provérbios, que vai dizer bem assim: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Versículo 4: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. A falsa testemunha não fica impune, e o que prefere mentiras não escapa. Versículo 8: o que adquire entendimento ama a sua alma, o que conserva a inteligência acha o bem. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras perece. Versículo 14: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ansioso vem a padecer fome. O que guarda o mandamento guarda a sua alma, mas o que despreza os seus caminhos, esse morre. Versículo 21: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. 23: o temor do Senhor conduz à vida, aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará. Amém? Vamos orar ao Senhor. Peço para o Senhor falar contigo nessa noite. Santíssimo Deus, eterno Pai, Deus de poder e glória e verdade, está aqui, meu Deus, a tua gloriosa santa palavra, que não seja eu, mas sim o teu Espírito Santo que fala e que revela a cada coração neste lugar. Coloca palavras na boca do teu humilde servo, Pai, assim como o Senhor fez com o profeta Jeremias, Pai querido, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Bata palmas para Jesus. Glórias a Deus. Uma palavra eu creio que alguns devem conhecer em Provérbios. Ela vai trazer aqui para nós sobre a natureza do homem, do ser humano, e o poder que prevalece de Deus. Amém? Aleluia, Jesus. Como está escrito aqui no seu versículo 2: não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Aqui a palavra nos deixa bem clara que não é bom agir sem refletir.
tomar decisões antes mesmo de pensar. Muitas das vezes nós humanos, seres humanos, somos falhos e errantes nesta terra. Temos defeitos, falhas, dificuldade, enfrentamos lutas, temos propósitos nesta vida. Mas sabemos de uma coisa, que tem uma palavra que prevalece sobre nós, é o Deus Todo-Poderoso. E aqui ela vai nos ensinar sobre a natureza do homem, da mulher, a qual nós fazemos planos, tomamos decisões, às vezes queremos agir da nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, como nós queremos, como agrada aos nossos olhos, mas nós sabemos que nós olhamos aquilo que está em nossa frente, que é externo, mas nós sabemos também que a palavra vai nos revelar que Deus, Ele conhece o oculto, o profundo e o escondido do nosso coração. Nós olhamos aquilo que é físico, nós olhamos aquilo que é aparente aos nossos olhos, mas Deus, Ele olha o coração, Ele olha o interior, Ele sabe qual a intenção, o pensamento do homem, da mulher. Deus é aquele que é desde a antiguidade, lá atrás, Ele é o presente e Ele é o futuro. Deus, Ele tem o poder para fazer todas as coisas, e Deus é aquele que é dono de todas as coisas. Ele conhece, Ele sabe o passado, o presente e o seu futuro. Nós apenas nessa terra temos um passado e um presente, mas nós não temos discernimento do que é o futuro, porque só Deus conhece o futuro. Aí a palavra vai trazer para nós aqui, não é bom proceder sem refletir, sem pensar, e peca quem é precipitado, aquele que age de qualquer maneira, que acha que se fizer agora vai dar certo, que acha, não, eu não vou deixar para depois, eu vou me precipitar, eu vou aqui na frente, eu vou agir, eu vou logo, eu não vou esperar por ninguém, eu vou fazer e vai acontecer. Não, muitas das vezes erramos por causa desses pequenos, mínimos detalhes, não refletimos, não pensamos, queremos agir, e aí nesse tal de agir, deixamos de refletir, e pecamos contra o Senhor. Mas tem uma palavra que prevalece, a de Deus Todo-Poderoso, porque quando nós colocamos os planos nas mãos de Deus e aguardamos Ele trabalhar por nós, sai perfeito, sai agradável, sai bonito. A diferença sobre a natureza humana, os nossos pensamentos podem nos confundir, os nossos pensamentos podem nos afrontar a nós mesmos. Não é fácil estar de frente a uma obra, não é fácil estar de frente a uma regência, não é fácil tomar conta de grupo de louvores, grupo de criança, grupo de varões, mulher de fé, e assim vai. Ela vai ensinar a palavra de Deus, que devemos refletir antes de agir ou de tomar qualquer tipo de decisão. Um bom líder, ele se coloca no lugar dos outros. Um bom líder, ele vai aprender a ouvir a sua equipe. Um bom líder, ele não vai tomar decisões de sua própria vontade e prejudicar aqueles que estão em sua equipe. Esse não é um bom líder. Um bom líder, ele vai aprender a ouvir aqueles que estão à sua volta. Entenda uma coisa, ele tem o poder e tem a autoridade em suas mãos. Ele foi colocado de frente a uma obra, mas não é porque foi colocado de frente a uma obra que eu vou abusar do poder e da autoridade que eu tenho. Não, um bom líder, ele vai aprender, estar com a sua equipe e ouvi-lo, cada um deles, e ver qual que era a melhor opção para o seu grupo, e
não tomar decisões precipitadas, aquilo que vai só beneficiar a si mesmo. Não, quando um bom líder está de frente a um trabalho, ele tem que olhar para o grupo, para a igreja, para qualquer coisa e ver qual que é a necessidade do que eles estão precisando. E é quando Deus olha para nós e vê qual que é a necessidade da minha igreja. É oração, é jejum, é adoração, é buscar o reino, é evangelizar, é pregar. Qual que é a necessidade? Saber refletir. Provérbios, capítulo 3, versículo 5, 6, vai dizer: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes nos teus próprios entendimentos, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confiar no Senhor, agir de acordo com a sua vontade, porque a palavra de Deus prevalece em nossas vidas. A palavra de Deus prevalece sobre nós. Quando os planos, os projetos estão nas mãos do Senhor, Ele tem o controle. E quando nós deixamos Deus agir por nós, sai tudo perfeito, sai tudo agradável, tudo sai em uma harmonia só. O louvor sai perfeito, a banda toca bonito, os varões, as irmãs, o expansão louva perfeito. Por quê? Porque tem uma só união. É se colocar no lugar do seu próximo, saber o que ele precisa, saber o que ele necessita. Todos nós temos lutas, provações a serem enfrentadas todos os dias das nossas vidas. Nós não sabemos qual que é a luta de cada um, mas cada um sabe do seu particular com Deus. Eu não sei qual que é a sua dificuldade, mas Deus sabe qual é a sua dificuldade. Por isso que temos que refletir, pensar antes, entender, para depois agir com perfeição diante da presença do Senhor Jesus. Versículo 4: as riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Nesse contexto eu posso lembrar de Jó, um homem que era rico, tinha seus amigos, mas quando Jó perdeu tudo, os seus amigos se viraram contra Jó. E você acha que nos dias de hoje é diferente? Você acha que nos dias de hoje é diferente? A riqueza traz amigos, mas ao pobre, aos seus amigos, o deixam. A falsa testemunha não fica impune, e o que profere mentiras não escapa. O que profere mentiras não escapa. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Porque o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Então não tem para onde correr, não tem escapatória. Porque a verdade prevalece, a mentira cai por terra. A verdade prevalece, a mentira cai por terra. Uma hora é descoberto, Deus revela. Deus, ele não vai falar diretamente para você. Deus não vai pegar uma pessoa aqui e te apontar no meio da igreja, não. Ele vai trazer a palavra, porque a maior revelação é a palavra do Senhor. É a palavra que revela, é a palavra que transforma, é a palavra que muda a vida, é a palavra que dá bênção, é a palavra que enriquece, é a palavra que te dá inteligência, sabedoria.
É a palavra de Deus. Versículo 8. O que adquire entendimento, ama a sua alma. O que conserva a inteligência, acha o bem. E mais uma vez, a falsa testemunha não fica impune. E o que prefere mentiras, perece. O que adquire entendimento, ama a sua alma. O que conserva a inteligência, acha o bem. Nem tudo que é visto e ouvido deve ser falado. Nem tudo que é visto, ouvido, deve ser falado. Nós não conhecemos o coração do homem, mas Deus conhece. Nós não sabemos qual que é o seu propósito, mas Deus conhece. Nós não sabemos qual é a intenção do coração, do pensamento, mas Deus sabe. Deus sabe quem age de sinceridade. Deus sabe quem age com inteligência. Deus sabe quem age com prudência. Deus sabe quem age, quem reflete, quem pensa, antes mesmo de agir, de fazer, de ir adiante. Quando nós colocamos os nossos propósitos na mão do Senhor, Ele toma o controle, Ele tem o controle. E quando deixamos o controle na mão de Deus, é perfeito, é agradável. Deus tem o controle de todas as coisas. Provérbios aqui 19, versículo 11. A discrição do homem o torna longínquo, e a sua glória é perdoar a injustiça. A verdade prevalece. Perdoar não é um ato de fraqueza, mas de força. Perdoar não quer dizer que tu és fraco, mas tu és forte. Perdoar é uma das coisas a qual Jesus nos ensinou. Perdoai, amai ao seu próximo. Paulo nos ensinou uma coisa. Que em um corpo há muitos membros, mas cada um tem a sua função. Assim também é a igreja de Cristo. Ele nos ensina que assim também é a igreja de Cristo. O Espírito Santo de Deus tem diversidades de dons espirituais, mas é o mesmo Espírito que atua em sua vida, mas tem diversos dons. Cada um tem a sua função na igreja, e quando nós as juntamos em um só propósito, tudo sai perfeito e agradável. Ele quer dizer que nós temos que estar unidos, nós temos que estar juntos, em um só pensamento, em uma só estrutura, para que não haja separação no meio de nós. Todo homem, Tiago 1,19, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Todo homem seja pronto para ouvir. Não importa, a verdade, ela prevalece. Então esteja pronto para ouvir aquilo que Deus tem para o teu coração. A palavra ela não vem para bater ou para atacar, mas para nos ensinar, para nos instruir, para nos levantar, para mostrar a direção, o caminho ao qual nós devemos andar. É a palavra. É a palavra de Deus. Irmãos, entenda uma coisa. Não é proibido você planejar. Não é proibido em nenhum momento. A Bíblia não proíbe você planejar, ter planos, construir um futuro, né? Planejar. Planejamentos para suas particularidades individuais, mas também tem os planejamentos que são
unificados, como numa igreja. Exemplos, as lideranças, aqueles que têm de frente a obra, que está de frente à obra, tem um papel a ser apresentado, tem um papel a qual ele deve ser conduzido, instruir outras pessoas, discípulo instrui outras pessoas, adora e ensina aqueles que precisam ter uma boa afinação na voz, o pastor ensina, tem aqueles que evangelizam, que estão de frente à obra, para trazer almas para o reino. Todos nós temos uma função nesta terra, seja ela de pregar, seja ela de louvar, seja ela de evangelizar, seja ela livraria, seja ela qual for. A obra de Deus, ela está para todos. Mas se nós unirmos tudo isso em um só lugar, ter uma boa comunicação, nós iremos ser mais que vencedores nessa terra. As coisas elas não funcionam na individualidade. As coisas não funcionam na individualidade. Nós temos que trabalhar unidos, porque quem prevalece é a palavra do Senhor sobre nós. Vamos lá. Versículo 18. Castiga ao teu filho enquanto há esperança, mas não te cedas a ponto de matá-lo. Os nossos filhos, quando traz para nós, castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não chega ao ponto de matá-lo. Quando Jesus veio à terra, o que ele fez pelos seus filhos? Ensinou. Jesus ensinou. Levantou 12 discípulos para segui-lo, caminhar junto com ele, e ali lhe ensinou, porque lá na frente eles teriam uma missão que ia ser direcionado para eles. Então Deus conhece o futuro, nós não. Deus sabe do futuro, nós não. Então Ele planeja, Ele começa a planejar para cada um de nós. Ele começa a planejar o seu futuro. O futuro desse vai ser assim, o futuro desse vai ser assim, o futuro desse eu vou usar ela, eu vou usar ele. Lá na frente eu quero ele desta maneira, eu quero ela desta maneira. Só que, por muitas das vezes, por causa das nossas falhas, das nossas atitudes, por não saber e esperar em Deus, acabamos atrapalhando naquilo que Deus tem para a nossa vida. Por causa das nossas falhas, dos nossos erros, acabamos atrapalhando aquilo que Deus tem na nossa vida. Deus, Ele colocou um trajeto, Deus, Ele tem um futuro para mim e para você, mas se nós não deixar Deus trabalhar em nossas vidas, se nós não saber esperar no tempo certo, na hora certa de Deus para nós, nós iremos perder aquilo que Deus tem preparado para nós. Deus, Ele conhece o futuro, nós não. Nós não sabemos do que vai acontecer daqui a alguma hora, alguns minutos, nós não sabemos. Às vezes Deus já está livrando, tirando uma pedra de tropeço lá na frente que poderia acontecer com você. Deus já limpou, Deus já abriu o caminho. Quando foi lá no passado que o povo de Israel estava de frente ao mar, eles começaram a murmurar porque acharam que não tinha mais saída. Mas Deus olha para Moisés e fala: abre o mar, Moisés, porque agora eu vou abrir caminho para o meu povo passar. Eu não vou deixar perecer, eu estou com eles. Por isso que ele traz aqui: castiga o teu filho enquanto há esperança, ensina o teu filho aos caminhos que deve andar enquanto há esperança, porque quando cresce, chega a ter um bom entendimento, ele vai lembrar daquilo que foi passado para ele, ele vai lembrar daquilo que foi ensinado para ele. Então ele vai começar a refletir: eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, minha mãe, meu pai me ensinou o caminho que eu devo andar, e hoje eu estou num caminho
abençoado enquanto há tempo, mas quando os tempos passam, você não ensina, ele pode tomar um percurso diferente, a qual não vai agradar muito aos teus olhos. Então ensina enquanto há tempo. E ouve aquele que tem ouvidos para guardar em seu coração aquilo que lhe foi instruído. Os discípulos que estavam com Jesus aprenderam, cada um tomou o seu caminho e levou-lhe a palavra. A obra teve crescimento, se expandiu para que até chegasse até nós nos dias de hoje. Mas no versículo 21 vai dizer: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Muitos propósitos temos, pensamentos, algo a ser conquistados, planos ainda a ser colocados em prática, mas o que prevalece é a palavra do Senhor, o desígnio de Deus para nossas vidas. Tiago, capítulo 4, versículo 13, 14. E agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano. Ele já está planejando aqui. Iremos uma cidade, e lá passaremos um ano, negociaremos e teremos ganhos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então o que nós aprendemos aqui, nossos planos são limitados. Não temos controle total sobre o futuro, mas a vida é passageira. Ele montou, ele falou, iremos em uma cidade tal, e lá passaremos um ano. Ele já está ali planejando o seu futuro, sem saber o que pode acontecer lá na frente. E lá passaremos um ano, negociaremos, venderemos, fazemos negócio. Aí ele vai falar, por que é a vossa vida? Nossa vida é como um vapor, que aparece por um pouco, e depois se desvanece. Ele quer dizer o quê? Que a vida, ela é passageira. A vida, ela é passageira. Mas se nós não encontrar o caminho, nós perecemos. Se nós não encontrar o caminho, perecemos. E quem é o caminho? Quem é o caminho? Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por Ele. Aí Isaías 46:10 vai dizer, que anuncia o fim deste o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. De quem? Vontade de quem? De Deus. Ele já deixou tudo escrito. Ele já deixou tudo escrito para nós. Nós lemos o que aconteceu aqui no passado. Aprendemos sobre o presente. E já deixou escrito o que irá acontecer no futuro. Já deixou tudo escrito, tudo preparado. Aí vai dizer em Salmos 33:11, o conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Deus não perde o controle. O conselho do Senhor permanece para sempre. Por que permanece para sempre? Porque Deus está no controle. Deus sabe qual é o futuro. Deus sabe o que vai acontecer lá na frente. Nós não.
Por isso que Ele está no controle de todas as coisas. O plano dele é eterno. O plano de Deus para mim e para a tua vida é eterno. Aqui na terra é apenas passageiro. Deus tem algo melhor para mim, para você. Aqui na terra é apenas passageiro. Deus tem algo melhor para mim, para você. Os planos de Deus é perfeito. O plano de Deus é perfeito para nossas vidas. Ele deixa claro que muitos propósitos há no coração do homem. Muitas coisas. Às vezes temos tantas coisas, pedimos tantas coisas para o Senhor. De tanto que nós pedimos, são muitas coisas, muitas. Mas de todas essas coisas que nós planejamos, que todas essas coisas que nós pedimos, todos os propósitos que nós almejamos, será que nós colocamos nas mãos do Senhor? Ou nós colocamos na mão dele e não sabemos esperar no controle de Deus, no quanto ele tem para abençoar cada um de nós? Porque muitas das vezes nós oramos, colocamos propósitos nas mãos do Senhor e nós não aguentamos de esperar ou de Deus falar conosco, que nós acabamos tirando na mão de Deus e fazendo e agindo com as nossas próprias mãos. Nós temos que aprender a esperar no Senhor. Nós temos que aprender a esperar, ouvir a sua voz. Ele está no controle. Deus está no controle. Deus tem o controle. Ele sabe de todas as coisas. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim de que esperais. Deus tem um pensamento de paz e não de maldade para nossas vidas. Ele quer o melhor para você. Ele tem o melhor para você. Ele quer te entregar algo, mas muitas das vezes não sabemos esperar. A paciência, a espera é algo que é importantíssimo na vida de um cristão. A paciência, o saber esperar, aguardar no Senhor é algo importantíssimo. Porque quando nós esperamos, Deus age. Quando nós esperamos, Deus faz. Daniel, quando dobrou seu joelho para orar, Deus já tinha ouvido a oração. Só que Daniel sabia que Deus já tinha ouvido a sua oração? Não, ele não sabia que Deus já tinha ouvido a oração. No primeiro momento, no primeiro ato que ele dobrou seus joelhos, Deus já ouviu. Ele enviou o anjo para lhe entregar a resposta, mas o anjo não conseguiu chegar até ele. Por quê? Porque houve batalhas no céu contra os príncipes da Pérsia, que estava impedindo que Daniel recebesse a resposta de Deus. E ali houve-se 21 dias de batalha no céu para que o anjo descesse e entregasse a resposta. Aí eu te pergunto uma coisa: Daniel parou de orar? Ele não parou de orar, ele continuou orando, ele continuou buscando, até que do alto descesse a resposta de Deus para a sua vida. Ele aguardou, ele esperou, ele continuou orando a Deus até que descesse a resposta. Aí Deus viu que Gabriel não ia conseguir descer e enviou-lhe o arcanjo Miguel, o anjo de guerra. Vai lá, desce, abre caminho para o meu anjo descer e entregar a resposta. Ele desce, abre caminho, o anjo desce e entrega a resposta. E quando ele chega lá, ele fala: Daniel, coloca-se de pé, porque no primeiro momento da sua oração, Deus já ouviu.
ouviu. Provérbios 16, 9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. O coração do homem planeja os seus caminhos, mas Deus lhe dirige os passos. O que aconteceu lá atrás, quando o povo de Israel queria um rei, eles queriam um rei, um homem que pudesse estar de frente, um rei para enfrentar as suas lutas, as suas guerras, as suas batalhas. Ei, foi levantado quem? Primeiro rei, Saul. Foi levantado. O povo escolhe, Deus permite. Colocou um rei. Por quê? Por quê que o povo escolhe um rei na terra, se eles já tinham o Deus Todo-Poderoso? Eles se espelhavam nos outros reinados, nas outras tribos, eles olhavam e viam que cada um tinha um rei, cada um tinha um homem, cada um tinha um rei que estava de frente para falar pelo povo. Eles queriam ser livres. Eles queriam fazer das suas próprias vontades, os seus próprios jeitos. Aí Saul é levantado, Deus permite, ele vai adiante, ele prossegue. Só que aí Saul, ele vacila com o Senhor. Aí Deus, ele começa a ver e fala: não, peraí, agora eu vou procurar um segundo o meu coração. Ele acha quem segundo o seu coração? Ei! Unge Davi. Ele unge Davi. Aí agora Davi é ungido a rei. Quando ele é ungido a rei, ele não assume ali a posição de rei ainda. Ele começa a aprender. Ele começa a agir de sabedoria. Ele começa a aprender, a analisar, a ver como é reinar. Não é qualquer pessoa que pode estar de frente a uma obra. Não é qualquer pessoa. Davi, ele começou a observar e entender o que é reinar. O que é estar de frente. Passa um tempo, Davi, ele assume a sua posição diante o povo. Só que depois desse tempo, Davi, ele já é um homem estruturado. Davi já é um homem estruturado. Davi já é um homem que ele já sabe o que ele vai fazer dali para frente. E o que ele ia fazer dali para frente? Era obedecer à voz do Senhor. O que ele ia fazer dali para frente? Era obedecer o mandado de Deus. O que ele ia fazer dali para frente? Era seguir as ordens de Deus. Ser obediente ao Pai que lhe ensinou. Ele aprendeu, ele teve a paciência de esperar chegar o seu grande dia de assumir tal posição. Para cada cargo tinha que ter um ensinamento. Para cada cargo tinha que ter um ensinamento. Um ensinamento. Para ser diácono, você tem que estudar, passar por uma prova e ser aprovado. Para ser um presbítero, você tem que estudar, passar por uma prova e ser aprovado. Tinha que seguir assim para todos os departamentos. Você acha que uma pessoa que é ignorante, que não sabe ouvir as outras, tem capacidade de liderar? Você acha que uma pessoa que não está ali de acordo com a sua equipe, você acha que tem capacidade de liderar?
você acha que uma pessoa que não sabe ouvir as outras, você acha que tem capacidade de liderar? A obra é um conjunto espiritual. A obra é um conjunto espiritual. Ela anda junto, ela não anda sozinho, não anda separado, anda unido. Não tem como. Para qualquer tipo de posição, há um ensinamento. Há algo a ser aprendido. Aí nós podemos ver algo muito importante que vai nos trazer a lembrança sobre José, que há muitos propósitos no coração do homem, mas o desígnio é da parte de Deus, certo? Amém? O que os irmãos de José queria fazer com ele? Vendê-lo. Isso era o propósito de quem? Do homem, dos irmãos de José. Eles queriam vender José. Só que Deus já tinha um futuro escrito. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio é da parte de Deus, porque de Deus prevalece. Ele é vendido. Ele vai embora, José. É vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos acharam que fizeram muito bem. Tudo certo. Tudo maravilhoso, tudo lindo. Manda embora esse homem. Não queremos ele aqui com a gente. Mandou embora. Vendeu. José foi para onde? Para o Egito. Chegou lá. Quem compra José? Potifar. Compra José. José passa a lhe tornar-lhe o escravo de Potifar. Só que o engraçado é que mesmo nessa situação, José sem entender de nada, José sem entender nada, ele continuou firme. José sem entender nada, ele continuou com a presença. José sem entender nada, ele confiou no Senhor. Porque ele sabia o Deus que estava com ele. Ele sabia o Deus que estava com ele. E isso que é importante em nossas vidas. Saber quem está conosco. Quem enfrenta as lutas e as guerras, pelejas junto conosco. Ele estava lá. Ele foi vendido, se tornou escravo. A mulher de Potifar tenta lhe seduzi-lo. Ele não cai, ele corre. E ali é acusado. Aí onde ele vai parar? Lá nas pedreiras, trabalhar em outro lugar. Mais pesado ainda. Aí ele começa a definir os sonhos. E as pessoas começam a olhar, esse José é diferente. Esse homem aí é diferente, não importa o que aconteça com ele é diferente. Não importa o que aconteça com ele, esse homem aí é diferente, ei. Aí eu volto aqui no texto, que vai dizer no versículo 9, a falsa testemunha não fica impune. A falsa testemunha, aquele que não tem um bom testemunho, quando olharem para você, vão ver o que em você? Eles olhavam para José não precisava dizer nada. Aonde ele tocava era abençoado, por onde ele ia, Deus abençoava. Não precisava dizer nada, mas tinha um bom testemunho. Não precisava dizer, mas tinha um bom testemunho. Ei, chega a hora
que o rei tem um sonho das vacas gordas, das vacas magras. José decine o sonho. Fala para ele que haveria 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Fugiu a palavra? Saiu. 7 anos de abundância, 7 anos de fome. Aí José instrui o rei como deveria fazer. O rei olha para a sabedoria de José e diz para ele: há homem melhor do que este para executar tal missão? Ali começa a mudar a história na vida de José. Ali começa a mudar a história na vida de José, porque abaixo do rei era José. Colocou numa posição a qual ninguém podia tocar. Enquanto antes disso José apanhava, José trabalhava, José era escravizado, mas agora ele se encontra numa posição diferente. Agora ninguém pode tocar. Ele está abaixo do rei. Ele ganhou uma posição. Por quê? Porque ele teve paciência. Ele confiou em Deus. Ele confiava no Deus que estava com ele. Ele sabia que Deus tinha algo para a sua vida. Não importa o tempo, se passou 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30 anos. Ele esperou para que Deus viesse concretizar em sua vida. Ele esperou. Só que agora começa. José guarda todos os mantimentos, para que quando chegasse o dia da fome, ele pudesse distribuir as porções para aqueles necessitados, porque não ia ter mais, eles iam passar num aperto. E agora, neste tempo de fome, quem aparece? Os irmãos de José, aquele que os venderam, aqueles que lá atrás venderam, que acharam que José nessa altura do campeonato estaria morto. Aqueles que acharam que José estaria morto. Ei, imagina a alegria do pai depois de tantos anos encontrar o seu filho. E agora eles vão ao encontro daquele que estava abaixo do rei. Eles encontram quem? José. Só que por fim, não o reconhece de momento, de primeira. Porque se passaram muitos anos, se passaram muito tempo. E ali José começa a fazer ali a sua estratégia para reunir com eles, para se apresentar. Eu quero dizer para você, a conclusão disso é que não importa o tempo, não importa o que se passa em sua vida, mas saiba que Deus está no controle, saiba que Deus está olhando para você, saiba que Deus sabe da sua história, saiba que Deus sabe dos seus propósitos, confia nele e Ele tudo fará pela sua vida. Confiar no Senhor. Ele esperou, não importa o tempo. Não queira passar por cima dos planos de Deus. Aí eu volto aqui no contexto. Não é bom proceder sem refletir. Não é bom proceder sem refletir, porque aquele que reflete, aquele que age sem refletir, ele peca e é precipitado. Então ele soube esperar, ele aguardou, ele esperou. Deus está no controle, assim como em Isaías, no livro de Isaías vai dizer, capítulo 55, se eu não me lembro o versículo agora, a palavra de Deus vai dizer que os pensamentos do homem não é os pensamentos de Deus, e o caminhar do homem não é o caminhar do Senhor Jesus. Os pensamentos é diferente, o caminhar é diferente, porque só Deus conhece
o coração do homem. Gênesis 50, 20. Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conversar muita gente com vida. Então o inimigo pode estar tentando mal contra você, mas aquele mal Deus torna em bem. O homem pode tentar impedir, mas Deus transforma tudo em propósito. O homem pode tentar impedir, mas Deus transforma tudo em propósito. Então o plano de Deus sempre vence o mal. O plano de Deus sempre vence. Eita, vocês estão... Vocês não jantaram não, né? O plano de Deus sempre vence. Esse mal tá fraco, misericórdia. O plano de Deus sempre vence o mal. E para nós fecharmos, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém? Bata palmas para Jesus. Amém? Amém. Tudo coopera para aqueles que cooperam para o bem. Contribui para o bem. E Deus o abençoa. Amém? Que vocês possam ficar com essa palavra. Aleluia, Jesus. Deus Todo-Poderoso. Vocês possam ficar com essa palavra nessa noite. Que ela possa servir para você, para a sua vida, que ela possa te dar estrutura, crescimento nesta vida, que nós aprendemos algo muito importante nesta noite, que muitos propósitos há no coração do homem, mas o de Deus é o que prevalece. Não é proibido, não é pecado, não é proibido você planejar, você ter propósito, mas quando colocamos nas mãos do Senhor e deixamos Ele tomar conta, é tudo bênção para nossas vidas. Então aprendemos uma coisa, que Deus está no controle de todas as coisas. E quando nós sabemos esperar, Deus Ele irá agir por nós. Amém? Aleluia, Jesus. Se coloca de pé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Erga tuas mãos para o céu e diga: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Mas graças a Deus que já nos deu a vitória. Se Deus é por nós, operando Deus, bata palmas para Jesus.